Estamos no volume do Super Física E. Mais uma questão da UDESC, a 23. Obrigado. O gráfico abaixo mostra a evolução de um gás ideal sob pressão constante de 10 Nm por metro quadrado, desde o estado inicial A até o estado final B. Então ele forneceu o gráfico, volume em metros cúbicos por temperatura em Kelvin. E o gráfico vai de A para B, sendo que em A a temperatura era 400 através do gráfico e o volume era 40. Enquanto que em B a temperatura era 100, já está em Kelvin, que delícia, e o volume foi para 10. Durante este processo, o gás cede 1 kJ de calor para o ambiente, que é igual a menos... Professor, tu falava que era gás ideal mesmo? Gás ideal é o gás real que se comporta como... Ah, não, gás ideal, tu perguntou. É, o ideal. O ideal é o gás imaginado pelos cientistas para tentar corresponder à realidade. Aquelas bolinhas perfeitamente esféricas que se chocavam de maneira perfeitamente elástica. Aí tem os gases reais, que não são iguais aos ideais. Mas quando eles têm alta temperatura e baixa pressão, os gases reais, eles se comportam que nem a ideia dos cientistas. Então o gás perfeito é o gás real que se comporta como ideal. E o ideal é o idealizado pelos cientistas. Ótima pergunta. Pois é, cara. Então assim, lembra aquela história de choques mecânicos? Quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final? Isso sempre existe, a conservação da quantidade de movimento. Mas a energia cinética só se conserva em choques perfeitamente elásticos. O único choque que eu consigo exemplificar para o meu aluno perfeitamente elástico na natureza é o choque das moléculas de um gás. Gás que está em condição de gás perfeito. É isso mesmo. Show. No vestibular fala que a bolinha de sinuca, né, se choca de maneira perfeitamente elástica. Isso é uma piada, né? O barulho que ela faz, né? E ela para, inclusive, né? Ô, galerinha, na página 136, exercício 23, ele quer que a gente calcule o trabalho realizado sobre o gás e a sua variação de energia interna. Está nitidamente querendo que a gente use a primeira lei da termodinâmica. Trabalho, calor se transforma em trabalho, mais variação da energia interna. Como eu tenho o gráfico volume por temperatura, a área não significa nada nesse caso. A área era o gráfico pressão versus volume. Se eu quiser calcular o trabalho, no formulário eu teria isso aqui, ó, P vezes ΔV. Só que eu só poderia usar aquela fórmula se a pressão for constante. E eu deveria saber a pressão. E ele também não me falou a pressão. Falou? Ah, então tá tranquilo. O gráfico abaixo é ideal pressão constante. Então pronto. O trabalho é igual. Qual é a pressão? 10. O que é ΔV? A variação de temperatura. De volume, né? Final menos inicial. Qual foi o volume final? 40. Não, foi 10. 10 menos volume inicial. Ah, o gráfico é o contrário, mas né? Tá em metro cúbico? Perigo, né, cara? E sabe que eu faço uma prova minha, né, em questões discursivas? Eu boto o A e o B e faço o movimento C do B pro A. Porque geralmente o cara tá na ordem alfabética, né? Isso o vestibular pode fazer também, tem que ficar bem ligado. Trabalho é igual menos 30 vezes 10? 300 joules. Essa era a primeira pergunta que ele fazia. O trabalho. E agora ele quer a variação de energia interna. Qual foi o calor? Menos 1000. Qual foi o trabalho? Menos 300. É só calcular a variação de energia interna. Menos 1000 mais 300 é igual a variação de energia interna. A variação de energia interna, menos 700 joules. O gás esfriou ou esquentou? É, né? E o gráfico deixava muito claro o resfriamento. Foi igual. Letra E, menos 3 vezes 10 na 2 e menos 7 vezes 10 na 2. Ótima questãozinha. A 25, vamos de 25, emendar. Na mesma página ela começa. Considerem as proposições relacionadas à teoria da termodinâmica. Que delícia! Quanto tempo nós temos, meus queridos? Ah, meu Deus! Em uma expansão isotérmica, todo o calor absorvido é completamente
completamente convertido em trabalho. Se nós formos olhar a primeira lei, isotérmica, a energia interna, pessoal, depende da temperatura, né? Se a temperatura não mudou, a energia interna fica igual. Então, quanto é que é o delta da energia interna? 0. Em transformação isotérmica, não existe variação da energia interna. Então, eu vou cortar o ΔU. Se eu cortei o ΔU porque é isotérmica, todo o calor se transformou em trabalho. O que ele disse? Em uma expansão isotérmica, todo o calor absorvido é completamente convertido em trabalho. Por isso que no ciclo de Carnot, o cara disse, ó, vai ter que ter uma expansão isotérmica no meio da brincadeira. Pena que não dá para fazer. 2. Em uma expansão adiabática, a densidade e a temperatura de um gás diminuem. A densidade diminui porque ele se expandiu. E pensa bem, cara, adiabática é isso aqui, né? Se ele se expandiu, ele realizou trabalho. A energia interna tem que diminuir, né, para dar 0. Concorda comigo? Para a soma dar 0. Então, a temperatura vai diminuir, claro. A densidade diminui porque ele se expandiu e a temperatura diminui. Desodorante aerosol. Melhor exemplo de expansão adiabática. Ficou verdadeiro. Continuamos na próxima. Estás agoniado na próxima? Continua dali mesmo. Valeu.